Bom dia, paz do Senhor, meus irmãos. Bem-vindos aqui ao nosso Bom Dia Canaã, onde nós recebemos todas as manhãs, né, uma porção da palavra de Deus, e é uma alegria tê-los aqui nesta manhã conosco. Seja bem-vindo, e como nós sempre pedimos, vai compartilhando esse link, vai estendendo aí esse convite a mais pessoas, a mais irmãos, familiares, amigos a quem você conhece, para que a palavra de Deus também chegue a cada um, né, meus queridos? Nós sabemos que o Bom Dia Canaã chega em outros países, irmãos de outros países estão sempre aqui conosco, adorando o Senhor, recebendo a palavra, e também é uma alegria recebê-los todos, irmãos, de perto, de longe. Vocês são bem-vindos aqui conosco nesta manhã, tá bom, queridos? Também queria dar paz ao Senhor aqui aos meninos da mídia, hoje o Ederson e o Naldo, aqui conosco, nossos amigos intercessores também do Bom Dia, sempre trabalhando aqui nos bastidores, né, queridos? E hoje recebendo a nossa querida pastora Rosana. Seja bem-vinda, viu, querida pastora? É uma alegria recebê-la aqui nesta manhã. Irmãos, você que pode, também se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Também curte a nossa página do Facebook. Temos também ali no Instagram a página oficial da nossa igreja sede, onde você também pode acompanhar todos os cultos, tudo que vai acontecer na semana. Nós temos ali a nossa agenda e você fica por dentro para acompanhar, para compartilhar também, né, irmãos? Para ser alimentado também pela palavra do Senhor. Amém, queridos? Pastora, bom dia, querida. Mais uma vez, como você está nesta manhã? Bom dia, missionária Melissa. Bom dia a todos que nos ouvem, né? Graças a Deus, muito bem, na paz do Senhor, muito feliz, muito alegre por poder estar aqui, né? Para compartilhar a palavra do Senhor e colaborar com esse projeto tão maravilhoso que é o Bom Dia Canaã nas nossas vidas. É muito bom nós termos a oportunidade de todos os dias começar o nosso dia ouvindo essa palavra, né? A palavra do Senhor, que é uma É palavra que verdade. muda, transforma o nosso dia, transforma a nossa vida. E termos essa oportunidade é muito bom. Então, estou muito feliz por estar aqui hoje fazendo parte, né, desse projeto tão maravilhoso. Amém, pastor, é verdade. A palavra do Senhor é tudo na nossa vida, irmãos. Por isso que a gente sempre, sempre está falando isso aqui no Bom Dia, né? Leia a palavra, se alimente da palavra, se fortaleça na palavra, porque a palavra, irmãos, não é, a Bíblia não é um livro comum, né? Aquilo que está escrito aqui aconteceu, é verdade, né? Coisas que ainda vão acontecer, que a gente está vendo acontecer no nosso tempo, irmãos. A palavra de Deus continua sendo o nosso alimento, né? Necessário e diário, não importa quantas porções por dia, irmãos, é necessário você se alimentar da palavra de Deus. Eu estava lembrando, pastora, esses dias nós tínhamos, quando meu marido pastoreava, nós tínhamos uma ovelhinha lá, uma querida irmã, que ela não sabia ler. Mas ela tinha tanta vontade de ler a Bíblia, ela falava missionária, nem era missionária ainda. Melissa, eu não consigo aprender, já tentaram me ensinar a escrever, a ler, eu não consigo. Ela sabe só assinar, sabia só assinar o nome, ela já está com o Senhor. Irmãos, eu lembro que na época a gente comprou a Bíblia em áudio, né? Irmãos, pensa na alegria dela ouvindo a Bíblia inteira em áudio, irmãos. É muito maravilhoso como ela vinha contando que ela ouviu, colocava para ouvir ali fazendo a comida, sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela vai entrando no teu coração de uma maneira que ela te tira daquela escuridão, daquela tristeza, daquelas preocupações. Então, irmãos, nesta manhã, esta palavra, essa porção de hoje, eu tenho certeza que vai de encontro ao teu coração. Então, somente abra o seu coração, deixa ele aberto, porque eu sei que o Senhor tem mais para falar com você. Todos os dias o Senhor tem falado conosco, é uma alegria, irmãos, porque a palavra tem nos fortalecido e tem nos sustentado todo dia. Tem um dia que você vai acordar e você vai falar: ai, hoje eu não vou conseguir, ai, eu não quero mais ouvir nada, eu quero solução, Senhor. Aí o Senhor vem com a graça, né, pastora? Vem com a graça, nos acalma, nos ajuda a passar mais um dia, porque Jesus disse isso: cada dia é um dia, cada um dia tem o seu mal, o seu bem, a sua vitória, a sua graça. Irmãos, bom é ter o Senhor na nossa vida. Amém, queridos? Jesus é tudo na nossa vida e a sua palavra tem nos alimentado.
Antes de nós adorarmos ao Senhor, né, irmãos, para depois recebermos a palavra nesta manhã, a melhor parte, eu tenho alguns avisos importantes, irmãos, inclusive para hoje, quinta-feira. Irmãos, neste mês de julho, continuamos com a Torre de Vigia. Amém, queridos? De segunda a sexta, das 7 às 8, ali na nossa igreja sede, presencialmente. Você pode estar também, como assim acompanhar pelos áudios que são compartilhados nas nossas redes sociais, somente o áudio, mas você pode estar orando, como Paulo nos ensinou, em todo o tempo, em toda oração e súplica, e em todo o tempo estamos orando, está indo para o trabalho, está acompanhando a torre de vigia, né? Está levando os filhos para a escola, as donas de casa já nos afazeres, né? Mas sendo alimentado, coisa maravilhosa, né, irmãos? E orando, intercedendo, porque é tempo de buscarmos a face do nosso Deus, e Ele tem nos convocado, né, igreja? Então, Torre de Vigia, mês de julho, permanece, segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. Também, as segundas do mês de julho, estamos em campanha, irmãos, tem sido bênção, as palavras têm nos fortalecido, nos edificado, nos mantido de pé, nos ensinado, irmãos, sobre ser mais santo, nos santificar, e o tema é santificai-vos, baseado ali em Josué capítulo 3 e o verso 5. Então é uma ação hoje para Deus abençoar amanhã, né? Então estamos nesta campanha, você é nosso convidado às segundas-feiras a partir das 19h30 na nossa igreja sede, Avenida Goiás, número 160. Tá bom, queridos? Hoje, quinta-feira, irmãos, não haverá tarde da bênção. Teremos o primeiro dia da nossa EBF, vamos receber as nossas crianças queridas, tudo, irmãos, preparado com muito carinho, muito amor por todo o Ministério Kids, né? Das irmãs, a liderança, muita gente empenhada e trabalhando para esta obra. Inclusive, orem, tirem um período de oração por este dia, pela EBF, que será a quinta, sexta e sábado, tá bom? E compartilhe, irmãos, este aviso para quem você puder, porque às vezes as pessoas não estão por dentro das atividades da nossa igreja e chega lá para a tarde da bênção e vai encontrar um culto, a EBF que já está, né, completa, já está com as suas inscrições encerradas, tá bom, queridos? Então hoje não haverá a tarde da bênção, terá a nossa EBF, então ore pelas nossas crianças, tá bom, queridos? E agora nós vamos adorar o nome do Senhor com louvor pelo sangue. Vamos adorar o Senhor, Ministério Canaã e Filarmônica Canaã. De amor ele lutou até o fim, vestido de silêncio, semblante era de dor, e a todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história dividir antes e
Glória a Deus, irmãos. Que louvor maravilhoso, né? Falando do sangue de Jesus derramado por nós. Todo mês nós relembramos, né? Temos um culto assentados à mesa do Senhor para relembrar este sacrifício que nos trouxe até aqui. Glória a Deus por isso. Somos gratos, né, queridos? Vamos agora orar para recebermos a melhor parte desta manhã. E eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor já está te visitando aí, já está olhando por você, ouvindo as suas orações, porque o Senhor nos vê, o Senhor, irmãos, Ele está com os olhos atentos, né, sobre as nossas vidas. Nunca pense que o Senhor não está te vendo, não, porque o Senhor, Ele está te vendo, Ele vê tudo o que você está passando, Ele sabe nesta manhã o que você precisa e tenha certeza de uma coisa, Ele está trabalhando ao seu favor. Bem, queridos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós já te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, porque a tua bondade, a tua graça, as tuas misericórdias nos alcançaram nesta manhã. E nós te louvamos por isso, Senhor, porque não somos merecedores, mas o Senhor nos colocou de pé mais um dia. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor está à frente das nossas vidas, o Senhor está à frente da nossa história, e o Senhor vem aí escrevendo, Pai. O Senhor vem, Senhor, nos ajudando, Senhor, o Senhor vem nos fortalecendo, e a tua palavra tem feito isso na nossa vida, tem nos curado, Senhor, tem nos dado graça, tem nos feito, Senhor, caminhar adiante, Pai, e eu te louvo, Senhor, por mais esta porção que o Senhor nos traz nesta manhã, hoje através da tua serva, a pastora Rosana. Pai, venha usá-la, Senhor, mais uma vez, como sempre tem feito, Pai, que o Senhor continue abençoando a vida da tua serva, Senhor, a sua família, as suas filhas, ó Pai, seu esposo, seu ministério, Senhor, tudo aquilo que o Senhor, ó Pai, determinou sobre a vida dela, Pai, que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha continuar trazendo sabedoria do alto, capacitando tua filha, Senhor, e que o nosso coração neste momento esteja aberto, os nossos ouvidos atentos, Senhor, e a nossa mente voltada a ti, Senhor, para que nós possamos ouvir, compreender a tua santa palavra e praticá-la em nossa vida, porque nós não queremos ser apenas ouvintes, Senhor, mas praticantes da tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela muda a nossa história, ela muda o nosso dia, ela muda a nossa mente, Senhor, ela tira de nós de dentro, Senhor, tristeza, preocupações e ansiedade, porque o Senhor assim nos faz olhar para ela, olhar para a cruz, Senhor, olhar para Jesus, olhar para ti, Senhor. Nos ajuda nesta manhã, Pai, e que a tua palavra faça morada dentro de nós. É o que eu te peço e já agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, pastora, com a oportunidade, querida. Mais uma vez eu quero dar um bom dia, né, para todos os ouvintes, todos que estão nos ouvindo. Agradecer ao nosso pastor Rogério, ao pastor Anderson, né, pela confiança, e a todos os irmãos responsáveis, né, por este projeto maravilhoso do Bom Dia Canaã, pelo convite. Estou aqui com muita alegria e com muito temor também, né, no Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é santa. Então nós temos temor, né, quando nós tocamos nas coisas santas do Senhor. Então, que o Espírito Santo possa vir falar com cada um de nós nesta manhã, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 22, quem quiser acompanhar aí, é Atos capítulo 22, nós vamos ler do versículo 3 ao 16, amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois, e persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões, tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer amarrados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, e se atemorizaram muito,
mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo, e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Nós, quando paramos, temos a oportunidade de parar para observar, estudar, analisar, meditar sobre a vida de Saulo, nós percebemos que nós podemos tirar muitas lições deste texto, né? Dessa narrativa. E dentre tantas lições que nós podemos tirar deste texto que nós acabamos de ler, não só desse texto, mas de toda a história da vida de Saulo, eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã algumas dessas lições, né? Que o Senhor colocou no meu coração. Eu creio que é o que o Senhor tem para nos edificar nesta manhã. O Senhor preparou para nós, né? Esta manhã, este alimento, como disse a missionária Melissa, esse alimento que nos mantém em pé, que nos mantém firmes, fortes, para atravessarmos a nossa jornada, né, irmãos? Então, são muitas as lições que nós podemos aprender, analisando a vida de Saulo, mas eu quero aqui falar sobre algumas, né? E a primeira que eu gostaria de compartilhar é que Deus, ele pode mudar qualquer pessoa, não importa quão distante ela esteja de Deus, e não importa o que ela tenha sido ou o que ela tenha feito na sua vida, ou o que ela esteja fazendo. Quando nós nos convertemos, eu me converti ainda muito jovem, eu tinha 18 anos, e eu lembro que quando eu me converti, a minha vontade, quando eu enxerguei a verdade do Senhor, quando aquilo se tornou claro para mim, aquelas maravilhas todas, eu me aproximei dessa verdade, a minha vontade era colocar isso dentro da cabeça de todas aquelas pessoas que eu amava. Era fazer com que aquelas pessoas também enxergassem essa verdade, entendessem essa verdade que eu estava descobrindo ali. Porque, irmãos, quando a gente descobre a verdade do Senhor, a gente se depara, além de a gente se deparar com essas verdades, a gente também se depara com todo aquele engano com o qual a gente conviveu até ali. E aí a gente se sente meio que desesperado, né, para falar para aquelas pessoas que a gente ama que aquilo está errado, que aquele não é o caminho, e a gente quer tirar, né, com as nossas mãos as escamas dos olhos daquelas pessoas para que elas enxerguem. O primeiro sentimento assim é meio que desesperador até, né, que a gente quer que a pessoa entenda, e só que não funciona assim. Não é, irmãos? Não funciona assim. Cada pessoa é um ser individual, cada pessoa tem a sua particularidade, tem a sua história, tem a sua... sofreu diferentes influências, teve uma diferente educação, teve diferentes experiências. Então, cada um vai ter o seu momento diferente um do outro, né? Mas a gente fica assim, com aquela vontade de que aquela pessoa também conheça a verdade. Não é assim? E eu creio que todos nós, depois que nós nos convertemos, nós começamos a orar, então, por essas pessoas, familiares, amigos, queridos ali, pessoas que a gente conhece, para que haja salvação, para que a salvação chegue também para aquela pessoa, como um dia chegou para nós. Então, meu irmão, se hoje você tem alguém próximo a você que você está orando, e você olha para aquela pessoa e você fala: meu Senhor, eu não consigo enxergar essa pessoa convertida, né? Essa pessoa está tão distante, essa pessoa está num caminho tão errado, essa pessoa tem um pensamento tão longe da tua verdade, essa pessoa tem atitudes tão
às vezes até cruéis, como Saulo tinha. A gente vê, analisando ali as informações que a gente tem a respeito de Saulo, que Saulo ele era um homem muito determinado, ele era um homem cruel, ele era um homem frio, ele era um homem flexível, implacável naquilo que ele determinava fazer e alcançar. Porém, Paulo também tinha algumas características que eram qualidade. Ele era um homem ousado, ele era um homem persistente, ele era um homem que não se desistia facilmente, ele era um homem disposto a passar por aquilo que ele tivesse que passar para alcançar o seu objetivo. Infelizmente, enquanto Saulo, ele estava focado no objetivo errado. Embora as intenções dele fossem corretas, embora ele quisesse agradar a Deus, né? E cabe aqui nós lembrarmos que o Deus de Saulo era o mesmo Deus de Paulo, era o mesmo Deus nosso, era o nosso Deus criador, né? Ele não estava servindo outros deuses. O problema de Saulo é que ele não cria em Jesus como filho de Deus, ele não entendia que Jesus era o Senhor, mas ele servia ao mesmo Deus. Então, ele era implacável para tentar agradar a esse Deus. Ele estava com foco em algo errado ali, num projeto errado, né? Ele criou um projeto ali para alcançar o objetivo dele, e este projeto estava fora da verdade do Senhor, mas ele estava disposto, mesmo enquanto Saulo, a passar o que tivesse que passar para alcançar esse objetivo de agradar a Deus. Então, isso era uma qualidade, porém estava sendo usada de uma forma errada, né? Mas ele era implacável e frio, porque a gente vai ver no estudar da vida de Saulo, né? Ele próprio falando que ele colocou o homem em prisão. Nós vimos aqui no versículo 3, né? Ele diz assim, próprio Paulo falando, Saulo, ainda Saulo, né? Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, criado aos pés de Gamaliel, no 4. E persegui este caminho até a morte, prendendo, pondo em prisões tanto homens como mulheres. Para ele não tinha, mesmo mulheres iam presas, ele não tinha nenhuma benevolência. E também ele fala mais para frente que ele estava ali consentindo na morte de Estevão. Então, para que ele tivesse essa coragem, vamos colocar assim, né? De colocar em prisões homens e mulheres por conta do seu credo. Não eram pessoas que eram bandidas, criminosas, que estavam fazendo alguma coisa errada. Eles foram colocados em prisões pelo seu credo, por aquilo que eles criam. E ainda que isso fosse errado, é um direito, né, irmãos? De cada um crer naquilo que acha que deve crer, né? Ser preso por causa do seu credo é um absurdo, mas ele não se comovia, ele não se compadecia. Ele colocava ali na prisão e não queria saber da família daquelas pessoas, da vida daquelas pessoas. Na morte de Estevão, você vê alguém sendo morto, apedrejado ali, e você tem aquela frieza, aquela crueldade de assistir aquilo como se fosse algo comum. Então ele era muito cruel e muito frio, enquanto Saulo, né? Mas esta pessoa que a gente olha e fala, meu Deus, né? Esse Saulo, ele foi alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor, irmãos. Então não há pessoa que esteja imune ao amor de Deus. O amor de Deus, ele é tão poderoso que ele pode quebrar um Saulo. Assim como quebrou a mim, assim como quebrou a você, porque às vezes a gente acha que mesmo quando eu ainda não era convertida, mesmo quando eu ainda estava em pecado, eu não me comparo a Saulo, não. Saulo era muito pior. A gente tem essa mania, às vezes, de achar que nós éramos muito melhores do que Saulo. Irmãos, nós iríamos para o inferno tanto quanto Saulo. Se essa graça do Senhor não tivesse nos alcançado, como alcançou a Saulo. Então, eu também era difícil, você também era difícil, né? E mesmo aquele que nasce numa família cristã, já desde pequenininho vai ali aprendendo a palavra do Senhor, ele também é um pecador, ele também falha, ele também precisa da graça do Senhor, né? Não há aquele, irmãos, a Bíblia é muito clara, não há ser humano na terra, exceto o Senhor Jesus, que viveu aqui como ser humano, que não tenha tido pecado. Maria, mãe de Jesus, teve, os discípulos tiveram, pastores e teólogos têm, eu e você temos, todos pecamos.
Todos, exceto Jesus Cristo, nosso Senhor, enquanto humano, né, aqui nessa terra. Então, todos carecemos da graça de Deus, tanto quanto Saulo. Então, nós precisamos tirar da nossa mente essa ideia de que aquela pessoa é muito difícil, aquela não vai. E às vezes a gente fica até meio desanimado, né? A gente está ali lutando, às vezes, por um familiar ali, um marido, um filho, uma esposa, um irmão, uma mãe, um pai, ou alguém muito próximo, e a gente olha e fala, mas esse é muito difícil, e aí aquilo acaba tentando nos desanimar. E o inimigo, nós sabemos, irmãos, que não descansa, ele vai mesmo ficar lançando pensamentos de desânimo na nossa mente, né? Em relação nos fazendo focar circunstâncias. Nós não temos que focar circunstâncias, porque o nosso Deus está acima de circunstâncias. O amor do Senhor, ele sobrepõe qualquer dificuldade, qualquer barreira. O amor do Senhor, ele é poderoso para alcançar qualquer pessoa. Amém? E dentro desse contexto, é bom nós lembrarmos, irmãos, eu vou ler o versículo 9, que diz o seguinte, que nós lemos. Saulo dizendo, né? Os que estavam comigo viram em verdade a luz, né? Eles também viram e se atemorizaram muito, porque viram que era algo sobrenatural, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então, naquele momento, aqueles que estavam com Saulo também viram a luz, mas era um momento de Saulo. Era um momento do Senhor se manifestar a Saulo, não aqueles que estavam com ele. E às vezes, como eu falei no começo, né, quando a verdade vem para nós e a gente entende, a gente quer que todo mundo que esteja ali com a gente entenda também. Mas cada um tem o seu momento particular. Aquelas pessoas que estavam com Saulo viram a luz, se atemorizaram até, ou seja, entenderam que era algo sobrenatural. E depois viram o que aconteceu com Saulo, viram que ele se converteu, viram a transformação, mas não era o momento deles. Mas eu creio, em nome de Jesus, que alguns ou todos, depois vendo tudo que aconteceu, tiveram o seu momento também, né? De arrependimento, de conversão. Queremos crer que todos, né, ali puderam também se arrepender, serem salvos. Então nós temos que entender, irmãos, que cada um tem o seu momento. Né? Que cada um tem a sua hora. O importante é que essa hora chegue, né, irmãos? É o que nós desejamos para os nossos, né? Pode que demore um mês, que demore um dia, que demore um ano, 10 anos, mas que chegue esse momento para cada um deles, né? O momento do encontro verdadeiro com Cristo que traga salvação e transformação. A segunda lição, irmãos, que eu queria compartilhar é que Deus nos confronta. Nesse processo de conversão, nesse processo de mudança de vida, mudança de visão, mudança de credo, daquilo que a gente cria para aquilo que a gente vai crer na verdade do Senhor Jesus, há um confronto. Por que há um confronto? Porque nós cremos em algo, né? Até aquele que diz que não crê em nada, ele crê. Né? O que ele crê? Em nada. Não é? Mas ele tem uma crença, ele tem um credo. E esse credo tem que ser desconstruído para que o credo verdadeiro, a verdadeira fé, a fé no verdadeiro, né, naquilo que é santo e puro e real, seja construída. Então, tem que haver esse confronto. Então, eu me lembro que quando eu era católica, então eu na época lá, eu lembro que existia isso em mim, né? Eu não gostava dos crentes, né? A gente chamava crente naquela época, porque eles vinham de encontro justamente me confrontar aquilo que eu cria, dizendo que aquilo não era correto. Mas enquanto eu estava sendo confrontada, a minha mente, né? Eu estava sendo confrontada por pessoas, eu não aceitava. Mas quando eu fui para a igreja, né, naquela quarta-feira à tarde, um culto tarde da bênção, que eu entrei ali, irmãos, e o Senhor me confrontou, como fez com Saulo, né, a presença dele encheu aquele lugar, e foi quase que palpável para mim, algo novo que eu nunca tinha experimentado. Ali eu não pude confrontar. Eu tive que me dobrar à verdade do Senhor. E aí eu fui observar a escritura, fui ler, fui buscar aquilo, entender aquilo que eu tinha vivido, e não dava para confrontar, né? Ali era a verdade, ali sem nenhuma, sem nada obscurecendo, era a verdade pura do Senhor ali, era o próprio Senhor me confrontando, e ali eu pude então conhecer essa graça, esse amor. Mas dói, né, irmãos? Dói porque quando a gente descobre essa verdade e a gente percebe que a gente ficou tentando ali agradar o Senhor, mas aquilo não era o que agradava ao Senhor, isso dói em nós.
Porque a gente fala, puxa, né? Eu não estava agradando o Senhor. Estava fazendo algo que, na verdade, Ele não aprova, Ele não se agrada. Ele não concorda. Vai contra os ensinamentos dele, né? E a gente fica, esse confronto traz em nós essa... mexe conosco, ele faz parte deste processo. Mas é importante nós deixarmos claro, irmãos, na nossa mente isso, que o Senhor nunca nos confronta para nos acusar. Nós nos acusamos, né? Nós temos isso, o inimigo nos acusa e nós também temos esse hábito, às vezes, de falar assim, puxa, eu fiz aquilo. O próprio Saulo fez isso. Nossa, mas Senhor, mais pra frente a gente vai ver que ele fala, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aquilo dói em nós, né? E a gente fica, mas eu fiz aquilo, eu fui daquela forma, eu fiz isso. Mas o Senhor não. O Senhor, ele não nos confronta para nos acusar. Ele nos confronta para nos corrigir e para nos orientar, nos direcionar. Então ele chega e fala, olha, meu filho amado, não é assim, tá? É assim, ó. Você entendia assim, mas não é. É dessa forma, agora faça isso. Então ele vem, ele nos corrige e nos direciona. E quando há, irmãos, verdadeiro arrependimento, há perdão. O Senhor não está preocupado com aquilo que nós fizemos, com aquilo que nós erramos. A própria Bíblia fala também, o Senhor não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Apesar de que isso dói em nós, né? Mas nós devemos usar essas lembranças do passado para sermos gratos ao Senhor. Nunca nos esquecemos, irmãos, da onde o Senhor nos tirou e principalmente onde nós poderíamos estar hoje se a graça do Senhor não tivesse nos alcançado. Mas nós temos que lembrar do passado para isso, para sermos gratos, não para nos trazer acusação. Se houve arrependimento, houve perdão. E nós devemos receber do Senhor esse perdão. Também nos perdoarmos, né? Para prosseguirmos, deixando para trás o pecado, deixando o erro, não voltando a cometer, mas nos permitindo receber esse perdão, que é a vontade do Senhor para a nossa vida, e sendo gratos. Né? Uma terceira lição aqui. Deus sempre coloca pessoas para nos ajudar. Irmãos, isso é tão maravilhoso. Nós sabemos que o Senhor nos ama tanto, que ainda quando a gente estava lá no erro, tinha pessoas orando por nós, tinha pessoas clamando pela nossa salvação, por conta do amor de Deus. A graça do Senhor é algo que, eu conversando com a missionária Melissa, né, nós estávamos falando isso, o amor de Deus, ele nos constrange demais. Não é? Ele nos constrange, porque você olha e fala, Senhor, você fica recebendo amor, e você sabe que você não merece aquilo, que você não fez nada para receber aquilo chega a constranger. E assim é o amor de Deus, o Senhor nos ama, nos ama, nos ama o tempo todo, ainda sendo pecadores, diz lá em Romano, né? Em Romanos, ainda sendo pecadores. O Senhor não nos amou só depois que a gente se converteu, não. Ainda sendo pecadores, o Senhor entregou o Senhor Jesus na cruz por nós. Né? O amor de Deus está presente na nossa vida. Então, quando eu sei disso, quando eu lembro, irmãos, da época em que eu ainda não era convertida, tantos livramentos que eu tive, e hoje eu sei que foi a mão de Deus ali comigo, mesmo porque o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabia que assim que um dia eu iria aceitá-lo, né, como meu Senhor e Salvador, eu ia aceitar essa verdade, você também. Então antes ele já cuidou da nossa trajetória, antes ele já cuidou da nossa vida, ele já cuidou do nosso ser para que o inimigo não nos destruísse, porque a verdade é que se o Senhor não nos preservar a cada um, o inimigo destrói, porque essa é a intenção dele, e se não destrói é porque o Senhor impede. O Senhor não permite, né, que isso aconteça. Então, saber que o Senhor estava ali comigo o tempo todo, cuidando, zelando, me guardando, para que hoje eu pudesse estar aqui. É muito emocionante isso, irmãos. É motivo de muita gratidão, né? Louvado seja o Senhor por isso. E também a você, para que você pudesse estar aqui hoje. Quanto o Senhor não teve que te guardar, te livrar, te proteger, te defender nas regiões celestiais, porque o inimigo lutou, você pode ter certeza, para que você e eu não estivéssemos aqui hoje, né? Mas o Senhor coloca pessoas para estar ali. Eu soube, depois da minha conversão, que pessoas que frequentavam junto comigo o catolicismo e faziam trabalhos comigo dentro do catolicismo, se converteram antes, estavam orando por mim, vizinhos, né? E eu pude ali agradecê-los por isso e depois congregar junto com eles na igreja evangélica, onde eu me converti. E tão bom saber isso, que há pessoas para nos ajudar. E não só
antes da conversão. Mas depois também, durante o processo, no início tem muitas pessoas, irmãos, que vêm, se convertem, mas estão ainda muito possessas, né? Precisam de libertação, precisam passar por um processo de libertação e dependendo da situação não conseguem sozinhas. Precisa ter alguém ali apoiando, entrando na brecha, né? Servindo de escudo por um determinado tempo até que ela tenha condições de caminhar sozinha. Não é assim? E nós, durante a nossa caminhada também, mesmo nós como pastores, como missionários, precisamos uns dos outros, da oração um dos outros, de uma palavra às vezes de consolo, de exortação até mesmo, né? Precisamos, irmãos, e Deus coloca pessoas para estarem ali nos levantando quando a gente se sentir, como a missionária Melissa falou, às vezes a gente se sente ali, né, meio, hoje eu não estou com vontade nem de... Mas aí a gente ouve a palavra, pronto, aquilo já nos traz um gás, um ânimo, já reaviva em nós aquela chama, aquele amor, aquela força, irmãos. Então é isso, né? O Senhor coloca pessoas no nosso caminho. Louvado seja Deus por isso. E colocou na vida de Paulo, olha, vamos ler lá nós lemos lá no versículo 12... E 13 diz assim, ó, e um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. Então, para Paulo, Saulo, na época ainda Saulo, o Senhor preparou Ananias, né? Um homem zeloso da lei, um homem que tinha bom testemunho de todos que estavam ali convivendo com ele, né? E Ananias, eu acho interessante nesse versículo, me chamou a atenção que Ananias chama Saulo de irmão. Claro que Ananias, o Senhor já tinha falado com ele a respeito de Saulo, né? Ele também, quando o Senhor falou com ele para receber Saulo, ele falou, Senhor, né? Mas esse homem é perseguidor. E aí o Senhor falou com ele, acalmou ele, tranquilizou, né? Falando que ele poderia ficar tranquilo, que o Senhor estava fazendo a obra. E ali, Ananias então recebeu Saulo como irmão. E isso eu creio que para Saulo, irmãos, naquele momento, ser chamado de irmão por alguém que ele perseguia, deve ter surtido nele também algo, né, no interior dele ali, já começou ali a mexer com ele, tudo isso, né, porque ele foi acolhido, mesmo tendo sido um perseguidor. Quarta lição, nosso chamado, o propósito de Deus na nossa vida, irmãos, ele é muito maior que os nossos erros. Então, como eu já falei, né, aqui, nós não devemos permitir que os nossos erros do passado e do presente, porque nós continuamos falhando, continuamos errando e vamos continuar falhando enquanto estivermos nessa terra, mas nós não podemos deixar que esses erros nos acusem. O que precisa acontecer na nossa vida é um verdadeiro arrependimento, um exame da nossa vida diário para que a gente enxergue esses erros, essas falhas, haja um arrependimento, haja um abandono dessas falhas, desses erros e prossigamos, não é? Mas não permitir que isso fique nos acusando, porque o propósito de Deus, porque aqui, olha, nós vamos ver, nós não lemos, mas nos versículos 19 e 20 diz assim, ó, Paulo disse assim, e eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as capas dos que o matavam. Mas olha a resposta do Senhor para ele, no 21, e disse-me, Deus disse para ele, né? Jesus, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Então, o Senhor não estava preocupado com aquilo que ele tinha feito, com aquilo que havia passado. Ele falou, Paulo, meu propósito é maior, esquece isso daí, é maior que teus erros, que as tuas falhas, que as tuas perseguições. Eu tenho um chamado para você e o propósito que eu quero alcançar através da tua vida é muito maior. Por quê? Porque houve o arrependimento de Saulo, ele se arrependeu. E a gente percebe depois enquanto Paulo, a gente percebe, irmãos, o quanto ele se arrependeu e o quanto ele sofria quando ele lembrava do que ele havia feito, né? E ele tentou de todas as formas possíveis ser obediente para tentar. Ele sabia que não tinha como compensar o que ele havia feito, mas pelo menos para mostrar a gratidão ao Senhor, pela graça do Senhor sobre a vida dele.
né? Não levando em conta tudo aquilo que ele havia feito. Então, não importa o chamado do Senhor na tua vida, o propósito de Deus na sua e na minha vida é muito maior do que as nossas falhas, os nossos erros, do passado ou do presente. E a quinta e última lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos diz respeito à humildade, irmãos, que é algo essencial para que a gente tenha não só um encontro verdadeiro com o Senhor, mas que haja uma transformação a partir desse encontro, uma transformação verdadeira, real na nossa vida, para que o propósito de Deus se cumpra em nós. Porque nós vamos perceber aqui, olha, no versículo 10, que depois que Saulo teve esse encontro em Damasco, né? Depois que ele foi lá para levado lá para a casa de Ananias, né? Ele diz assim: então disse eu, Senhor, o que farei? E o Senhor diz, não, antes, né, de ir lá para a casa de Ananias, quando ele teve aquele encontro, né, a luz resplandeceu lá no caminho, indo para Damasco, né, ele vislumbrou aquela luz, ele ouviu o Senhor falar com ele, a resposta dele foi essa, ó, para o Senhor: Senhor, o que farei? E o Senhor disse: me levanta-te e vai até Damasco. Então, ali ele não ficou tentando, irmãos, se justificar. Na hora que o Senhor falou: eu sou Jesus a quem tu persegues, a primeira atitude dele não foi se justificar. Ah, Senhor, mas sabe o que é? Eu te persigo por causa disso, por causa daquilo, porque eu fui ensinado assim, o assado, porque meus pais me ensinaram assim, porque os meus pais creem dessa maneira, ou porque me falaram isso. Não. Ele não tentou ficar ali se justificando. Ele disse o seguinte: Senhor, o que farei? Senhor, é assim? Eu estou errado? Então o que eu devo fazer? Então, irmãos, ali a gente percebe já a humildade de Saulo. A gente vê que Saulo, ele era um homem instruído, ele era um homem estudado, ele era um homem bem quisto, bem visto ali, né? Como alguém de autoridade, como alguém influente. Mas ele teve a humildade de reconhecer ali naquele momento que ele estava errado e perguntar: o que eu tenho que fazer então, Senhor? O que eu devo fazer? Irmãos, esta humildade, ela precisa nos acompanhar não só no momento da conversão. Eu louvo ao Senhor porque eu tive, né, pela graça e misericórdia do Senhor, e você também teve, esta humildade quando nós fomos confrontados também, assim como Saulo, um dia, né, pelo Senhor, e enxergamos que nós estávamos errados, que éramos pecadores, e ali nós pedimos perdão, nos batizamos, né? Se você não teve a oportunidade ainda de ser batizado nas águas, eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai preparar essa oportunidade para você. Não perca, irmãos, essa oportunidade gloriosa de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Recebendo o Senhor Jesus na sua vida como seu único Senhor e Salvador. E nós, quando tivemos essa oportunidade, nós também nos humilhamos ali, aceitamos, né, que estávamos errados, nos convertemos ali, fomos batizados e escolhemos seguir a Cristo. Mas esta humildade, ela não pode ter ficado lá no batismo, lá naquele encontro, lá naquele confronto, né, de reconhecermos os nossos erros. Não, irmãos, essa humildade, ela precisa nos acompanhar na nossa vida cristã. Porque, como eu disse antes, né, nós somos pecadores, todos os dias nós falhamos. Seja em pensamento, em atitudes, em palavras, né? Nós falhamos e, infelizmente, bom seria que a gente não falhasse mais, né? Mas, infelizmente, nós vamos falhar até o dia do Senhor nos chamar. Então, é necessário que haja, a missionária Melissa falou, nós ouvimos o cântico, né? Sobre o sangue, e depois a missionária Melissa falou que ali, todo mês, nós temos a oportunidade de nos assentarmos em memória, nos assentarmos com Cristo à mesa, irmãos. Ali na ceia, a gente deve ter esse sentimento mesmo, de estar nos assentando à mesa com o próprio Senhor, e ali compartilhando do corpo e do sangue do Senhor. E quando nós, nesse momento de ceia, nós lemos que texto? O que diz o texto que nós lemos na ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então o Senhor nos diz por que nós temos que nos examinar, irmãos? Por conta do pecado, por conta de sermos falhos. Então todo tempo a gente comete uma falha aqui e ali, e eu sou muito temerosa, irmãos, de cometer
a falha que Saulo cometeu, que eu um dia cometi e que você também provavelmente tenha cometido, de achar que nós estamos certos, de defendermos a nossa verdade com unhas e dentes e depois descobrir que aquela verdade não é a verdade, né? Então, eu tenho temor a respeito disso. Então, é importante nós nos examinarmos e perguntarmos, Senhor, eu estou certo mesmo? Essa minha maneira de agir, esse meu jeito de fazer, de prosseguir, né? Quem tem ministério, essa forma como eu estou conduzindo esse ministério, que não é meu, é teu. É a forma como eu estou trabalhando na casa do Senhor, para ti, a forma como eu estou conduzindo minha vida, minha família. Enfim, irmãos, nos analisarmos em todas as áreas da nossa vida. Senhor, está te agradando? Isto que eu estou defendendo, acreditando que o Senhor está concordando comigo, o Senhor está concordando mesmo? Nós precisamos fazer essa pergunta constantemente, para nós não depararmos, de repente, com isso novamente, né? De estarmos defendendo tanto algo que, de repente, o Senhor olha e fala, não concordo com você. É tão triste isso, irmãos. É tão triste. Eu me lembro que quando eu me converti, eu só tinha 18 anos, mas eu fiquei muito brava com os padres, irmão. Eu lembro que eu fiquei revoltada, né? Porque eu falava, meu Deus, o padre não sabe, diz que está errado, ensina errado. E eu me revoltei. E eu falei, puxa vida, tentando ali também, não me justificar, mas eu não entendi que se eu tivesse lido a palavra, eu não teria sido enganada. Que é outra coisa, irmãos, né? Que nós precisamos fazer. Ler a palavra constantemente. Não, nós não vamos poder chegar diante do Senhor e falar, Senhor, sabe por que eu errei? Porque eu ouvi a tua palavra errado. Me ensinaram errado. Nós não vamos poder ter essa desculpa, irmãos. Porque nós temos a palavra para ler. Não é para ficarmos na dependência das pregações somente. Elas são bênçãos, como foi falado aqui, o Monte de Canaã é maravilhoso. Eu pego na minha casa, né, todas as manhãs ali, e é maravilhoso nós ouvirmos a palavra, mas nós temos que tirarmos um tempo e nós lermos a palavra, porque a palavra diz que quem nos ensina é o Espírito Santo de Deus. A palavra diz que nós não somos ensinados por homens ou mulheres. O Espírito Santo usa homens e mulheres para nos ensinar. É diferente. Então, quando a gente senta ali, tem um momento para lermos, meditarmos na palavra de Deus, o Espírito Santo vai estar nos ensinando. Para que nós possamos ser capazes de discernir aquilo que a gente ouve, se aquilo está coerente com a verdade da palavra ou não, né? Então, é fundamental que nós leiamos a palavra do Senhor. Porque ela vai nos tirar os nossos pés do erro. Salmo, né, 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é a palavra que vai nos desviar do erro, para que a gente não caia, irmãos, nessa triste realidade de estar defendendo algo que não é o que o Senhor está defendendo. Não é a verdade do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo possa, irmãos, ir além daquilo que eu pude transmitir para vocês em nome de Jesus, pela graça do Senhor, que Ele possa trabalhar no coração de cada ouvinte, através desta palavra, para que haja na tua vida libertação, crescimento, fortalecimento, edificação, para que essa palavra te aproxime mais do propósito de Deus na tua vida, da verdade do Senhor, não a nossa verdade, mas a dele, pura, santa, perfeita. Que essa palavra alcance a tua casa e a tua família em nome de Jesus, amém? Para a gente otimizar o tempo, nós já vamos estar orando agora por todos os pedidos, que aqueles que colocaram os pedidos no chat, ou não colocaram também, mas você vai lembrar aí de alguma necessidade, de algum familiar, por quem você está orando, apresentando. Lembre-se, não existe ninguém difícil para o Senhor, amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente te louvar e te agradecer pela oportunidade de mais uma vez estarmos na sua presença, podermos, Senhor, nos adentrar no Santo dos Santos e colocar no teu altar, aos teus pés, toda a nossa necessidade, Senhor, todas as nossas questões, toda a nossa insegurança, todas as nossas inquietações, todas as nossas necessidades, tudo aquilo que tem nos afligido, nos incomodado, Senhor.
nos tirado, Senhor, da paz, tem aquilo nos afligido, nos confrontado, Senhor, que não vem de Ti. Tudo aquilo, Pai, que vem para nos assolar, nos destruir, tentar nos derrubar, nós repreendemos agora em nome de Jesus e entregamos ao Senhor. O Senhor é justiça nossa, o Senhor é a nossa paz, é a nossa alegria, é a nossa esperança, é a nossa força. O Senhor é o nosso vigor, é a nossa proteção. O Senhor é o nosso tudo, Pai. Por isso nós entregamos aos Teus pés, Senhor, toda causa que está sobre a nossa vida contra nós. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós estamos descansando em Ti. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus fiel, é um Deus verdadeiro, é um Deus soberano. O Senhor não dorme, não descansa. O Senhor não se esquece de nós. O Senhor está com os Seus olhos o tempo todo sobre nós, Pai. E por isso nós cremos que o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. E entregamos no Teu altar nesta manhã todas as nossas necessidades, Pai, todas as necessidades aí que estão nesse chat, todos os pedidos, Pai, pedidos nos grupos também de oração, nós apresentamos a Ti neste momento, queremos aproveitar e apresentar a EBF, Senhor, que tudo ali seja dirigido pelo Teu Espírito Santo, alcançando crianças e a sua família, e também toda a igreja, toda a comunidade, Senhor, em nome de Jesus, possamos ser impactados por este trabalho, e também pelo Congresso da Juventude, também que acontecerá nesse próximo final de semana, todos os trabalhos ali, Pai, todos os projetos da Canaã, Senhor, que está sendo elaborado para que o Teu nome seja conhecido, Pai, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Senhor Jesus seja glorificado. Então, direciona, Senhor, as nossas mãos para estes trabalhos, Senhor, em nome de Jesus, alcançando cada família ali da nossa comunidade, Senhor, da nossa igreja, da nossa denominação, também todos aqueles que nos ouvem possam ser alcançados de onde eles estiverem, Senhor, seja aqui no nosso país ou fora do nosso país, que cada um que esteja ouvindo a Tua palavra seja edificado poderosamente, alcançado pelo poder do Teu amor e sejam transformados para a salvação, Senhor. É o que nós Te pedimos nesta manhã, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, né, queridos, por esta palavra poderosa nesta manhã, que nos traz, irmãos, uma palavra pontual, ensinamentos, né, sobre a necessidade de mantermos o nosso coração flexível, né, pastora? O nosso coração voltado para o Senhor, a nossa mente aberta para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Às vezes a gente toma, como a pastora falou, por verdade tantas coisas, né? E a gente vê lá na frente que não é bem assim. Então, a gente tem que caminhar aqui. Eu estava aqui, né, fazendo uma comparação, porque Paulo, ele nunca enxergou tanto quando esteve cego. E ele enxergava tanto antes, normalmente, sua visão, mas não enxergava o que era necessário. Quando ele ficou cego, tendo esse encontro, né, com essa luz que foi Jesus na vida dele, ele realmente entendeu ali, sem poder ver, né, fisicamente. Ele conseguiu ver muito além de que quando ele enxergava. Então, é um ensinamento poderoso nesta manhã para as nossas vidas, né? Nós somos transformados pela renovação da nossa mente, né? Aqui Paulo ele sentia que estava fazendo o que era certo, ele achava, né, que ele estava defendendo aquilo que ele cria, né, aquilo que ele acreditava. E esta obra, irmãos, dentro de nós, de libertação, de reconhecermos que somos pecadores, é só o Espírito Santo, irmão. Sabe por quê? Porque você encontra pessoas que estão na lama do pecado, está toda embaraçada, está em vício, essas pessoas estão, irmãos, elas reconhecem que precisam de ajuda. O problema são os bons, os que se acham bons. Porque para reconhecer Jesus, o primeiro passo é você entender que você é pecador, que você é falho, que você erra, que você não é perfeito. Então as pessoas se apegam à moralidade e esquecem do espiritual. Porque o que você precisa ser resgatado é a tua alma, não é as tuas ações. É a tua alma e só Deus pode fazer isso. Aleluia. Só o Espírito Santo pode mover e trazer esta alma, limpar, irmão, e Jesus salvar. É você reconhecer. E esta obra, mudanças de hábito, não resolve.
Quem te perdoa e pode perdoar dos teus pecados é Deus. Então, esta obra, o seu coração tem que estar aberto às pessoas mais difíceis, irmãos. Os irmãos que pregam a palavra sabem disso. Então, talvez você e eu podia até ser uns desses. Eu não faço nada errado. Para quê? Eu vou me arrepender do quê? Eu sou tão bonzinho, eu não roubo, não faço nada errado com ninguém, eu sou uma pessoa que faz caridade, mas você continua sendo pecador. Você não é bom, a pastora falou aqui, porque Jesus foi chamado de bom, e nem ele, na forma humana, quis reconhecer isso, porque bom é Deus, irmão, puro é Deus, santo é Deus, aleluia. Nós somos lavados, irmãos, mas continuamos, pelo sangue de Jesus, mas continuamos na dependência e busca da santificação, todos os dias, todos os dias. A gente está nessa carne, irmão, como o Paulo fala, estou preso nessa carne dessa morte, mas o Senhor todos os dias, através do Espírito, irmãos, que aí nos levanta, a palavra vai nos limpando. O que Jesus disse para os discípulos? Vocês são limpos pela palavra. E por que a gente anda, irmãos, o evangelho compreendido de uma maneira tão superficial? Porque ninguém lê, ninguém se coloca como errado. E a gente tem que ter um princípio que erro não está em Deus. O erro está em nós. Parta desse princípio que você vai entender melhor até a sua vida. Porque, ai, Jesus, eu não precisava passar essa luta. Ai, eu faço tudo tão certinho, ajudo na tua obra. Olha, parece que asa. Vai até aparecer uma asa, né? Não, irmão. Jesus precisa nos moldar. A gente precisa passar no deserto, ser provados no fogo, sim, porque no fogo é tirado as nossas impurezas. E neste mundo aqui são as provações que Deus usa, as dificuldades, as adversidades para nos manter limpos, nos manter nele, nos manter purificados. Então, recebe essa palavra nesta manhã, irmão, poderosa que a pastora nos trouxe aqui. Eu anotei, pastora, isso aqui, né, que a gente... o problema não são os ruins, que se acha ruim, a gente olha e fala que a pessoa é ruim, aquela pessoa jamais vai chegar ao evangelho. Primeiro, irmão, que não tem coração, que o Espírito Santo não alcance. Essa pessoa aí mais terrível que você conhece, tem Jesus para a vida dela, tem salvação para a vida dela. E Jesus mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os que precisam. Eu vim para aqueles que são doentes, eu vim para aqueles que clamam, para aqueles que ninguém dá nada. Então, você que acha aí que no seu coração, eu sou uma pessoa maravilhosa, realmente, Jesus me resgatou e ainda bem, porque agora eu estou perfeito, não, irmãos. Nós continuamos na dependência do Senhor e vamos aprender com Paulo, como a pastora falou aqui nesta manhã, que ele não ficou dando desculpinha para Jesus. Jesus, eu errei mesmo. Irmão, Paulo já entendeu. Quando Jesus apareceu, por que você está me perseguindo? Você viu que o diálogo foi curto? Paulo já entendeu, eu preciso mudar. Nesta manhã o senhor está falando, tem coisa que você está agarrado que precisa deixar, que você precisa abrir sua mente para Jesus trabalhar, abrir o seu coração para Jesus trabalhar, para você ser verdadeiramente transformado, irmão. Porque o crente reformado, muda aqui, muda ali um pouquinho, não dá, irmão. Crente, Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo, irmão. É mente nova, é compreensão nova, é viver o evangelho. Não é fácil. Para você servir Jesus, você já tem que começar reconhecendo que você é pecador. Ai, eu não faço nada errado, ajudo não sei quantas famílias. E mesmo depois de cristão, irmãos, isso não torna você melhor do que ninguém. Continua sendo a graça, continua sendo Cristo, continua sendo pelo sangue, continua sendo Jesus. Aleluia, irmãos, que maravilhoso. A gente se enche da presença de Deus, porque a palavra ela provoca o nosso coração, né, pastora? Porque a gente é confrontado, nós somos confrontados, irmão. A palavra nos confronta, assim como confrontou Paulo, mas ele voltou a ver. E ver da maneira certa. Que a nossa visão esteja alinhada com a visão do céu, irmão. Que Jesus abra o nosso entendimento. Amém, queridos, nesta manhã. Queria agradecer, pastora, e que você fosse as suas considerações finais, ela já me corrigiu. Ai, meu Maria, né, irmão? Por respeito a gente chama, né? Mas, pastora, você pode as suas considerações finais nesta manhã.
Mais uma vez eu quero agradecer, né, por estar aqui e como você falou, né, Melissa, realmente falar da palavra de Deus é algo que vai incendiando, né? Quanto mais você fala, mais você quer falar. Quanto mais você ouve, mais você quer ouvir, É porque ela verdade, realmente ela causa uma transformação boa em nós, né? é E o que verdade, você falou realmente é muito certo mesmo. A gente precisa ouvir a palavra e fazer essa meditação que você acabou de fazer agora no final. Eu ouvi, tá, e aí? Né? Trazer para mim. O que eu preciso fazer? E é tudo isso que você falou. Realmente, nós, crente reformado não dá. É nascer de novo. Tem que morrer e nascer de novo. Não existe reforma. Não dá para, eu vou só arrumar aqui, arrumar um pouquinho é, aqui. Não, não existe isso não. É morrer o que você era e nascer de novo, como aconteceu com Paulo, né? Então, que essa palavra, mais uma vez, né? Eu abençoo a vida de cada um que está ouvindo, que essa palavra realmente seja transformadora, libertadora, salvadora para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, de você que está ouvindo, cada um de nós aqui. Amém? amém. Obrigada mais uma vez. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, pastora, nós que agradecemos seu atendimento ao nosso convite, né? Que o Senhor continue te abençoando, fortalecendo você e sua casa, viu, pastor, e seu ministério. Continue te usando aí na palavra, né? Como recebemos essa porção neste dia. Obrigado, queridos, cada um dos irmãos que estão conosco, que ainda vão estar, que o Senhor abençoe muito sua vida ricamente com esta palavra, que ela continue aí mexendo, porque é assim, a palavra continua falando, ela vai tocando onde precisa tocar dentro de nós. Amém, queridos? Deus abençoe também os meninos da mídia. Foi uma alegria estar aqui nesta manhã para juntos aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos e todos fiquem em nome de Jesus na paz do Senhor. Amém. Deus abençoe.